vocês querem saber. Eita, tem retorno aqui? Tem retorno aqui? Pode ir? Salve, salve, boa noite. Depois de problemas técnicos resolvidos, retornamos aqui com Luana Malago. Luana, vamos direto ao assunto. Quem é Luana? Nossa, como é difícil essa pergunta, viu? Eu não esperava. Não esperava. É difícil a gente falar da gente, né? Eu não sei nem. Eu vou me resumir, tá? Eu sou eu e é isso. Agora a gente que tá um delayzinho. Quando ela parar de falar lá, você pode falar. Estou me ouvindo que ela fala. Luana, o que te levou a ingressar na política? Assim, o que eu pensei, né? Eu nunca quis me envolver com isso. Nunca quis. Porém, a gente sabe que o agente de mudança é a política. Se não for através da política, nada muda. Então eu resolvi tentar e ver no que dava. Só que, infelizmente, eu moro numa cidade onde acontecem umas mágicas e eu não consegui entrar. Tá com delay, amor. O sistema, né, Luana? O sistema, ele faz de tudo para eles estarem elegendo os mesmos, né? E me conta mais uma coisa, a questão dos vereadores na cidade, eles são atuantes, são solícitos à população, como é que funciona por alto aí a Câmara de Itaém? Bom, solícitos à população, eu acho que você já viu o que aconteceu na Câmara aí, né? Você tá num grupo nosso aí, você participa bem. Você sabe o que acontece. Eu acho que dá para contar na mão e vou falar um dedo ou dois, talvez, de que você tenha contato, que você possa falar. Mas a maioria não te ouvem, não querem saber. É uma Câmara inerte, uma Câmara que só funciona com o que o prefeito quer. Você vê que não sai nenhum projeto ali, inclusive, já vou até falar de primeira mão aqui, se você viu no grupo aí o que saiu, um vereador que fez um projeto, né, que até era plano de governo do prefeito em 2020, e esse vereador colocou na ativa lá, eu vou falar assim, eu não sei muito bem como é que funciona, tá? Mas eu, como munícipe, eu sei o que é bom e o que não é, né? Então, um projeto que o vereador votou, que todo mundo votou, achou top, o prefeito vetou. Então, e vetou por capricho. Pelo que eu li, foi um capricho dele. Porque o vereador não tem que falar como deve funcionar um projeto, que isso cabe ao executivo. Então, o negócio aqui tá bagunçado. Entendi. Eu vi uma sessão da Câmara, que aí quando nasceu aquele movimento que eu entrei lá no grupo de vocês, o pessoal organizou uma movimentação, o pessoal se encontrou em frente à prefeitura, tiveram dificuldade de acessar a prefeitura, teve uma comissão que foi recebida por algumas pessoas lá, mas eu percebi também que era no mesmo dia que tinha uma sessão na Câmara. E aí a gente percebeu uma coisa, eu particularmente eu achei muito estranho. A população entrou na casa questionando algumas situações lá na hora que a sessão estava em andamento, e aí os vereadores simplesmente levantaram das cadeiras e saíram da sessão
E assim, a Câmara Municipal de uma cidade, ela é a casa do povo. Você não vai ter ali como uma figura pública só elogio. E eu percebi o despreparo total da Câmara de Itaém, a falta de respeito, né? Então, assim, eu fico me questionando que a gente vê esse tipo de situação onde forma um coronelismo dentro das cidades e eles tendem a não atender os anseios da população. E eu queria entender, Luana, como é que as pessoas elegem os mesmos grupos nas cidades, mesmo sabendo que não funciona. Inclusive, hoje lá no grupo lá que eu estava acompanhando, tinha uma mulher indignada porque o prefeito vetou esse projeto. E se você puder falar um pouco por alto também do projeto, para a gente ter uma visão geral do que a Câmara queria fazer e o que o prefeito não quis e vetou o projeto. Assim, eu vou começar pelo que você falou, né? O porquê desse povo tá sempre lá. Durante a campanha e a pré-campanha, foi aí, e antes até, foram, em média, 1 ano e 6 meses que eu andei em Itanhaém, fazendo reuniões, falando com os munícipes, e eu vi que eles gostariam mesmo de uma mudança. Eles não queriam mais os mesmos e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu escutava: o que você vai me dar? Se eu votar em você, o que você vai me dar? O que eu vou ter se eu votar em você? Então, eu acredito que é daí que os mesmos sempre estão lá. Ou por algo a oferecer, ou alguma compra, ou algum benefício, ou... não sei. Alguma coisa tem aí, né? E sobre o projeto, é um projeto para acabar com as filas para exames médicos, para consultas médicas. Resumindo, é isso. É para acabar com as filas que a gente tem nos postos de saúde aí, que idosos, crianças e grávidas e tudo mais precisam ficar nas filas do postinho 5, 6 horas da manhã para conseguir uma vaga, porque eles distribuem 10 senhas. Tem postinho que eu soube que distribuem 5 senhas para passar com o médico. E o dia de marcação é só na segunda-feira. Então, é para acabar com essa fila, né? Esse tormento aí da população que ninguém aguenta mais, né? Só que o vereador questionou, porque esse projeto já tinha sido falado pelo prefeito, e ele questionou vou falar até que... como que eu vou usar a palavra certa aqui? Ele se aproveitou de um projeto do prefeito, né, para fazer valer alguma coisa lá na Câmara, só que o prefeito não aceitou, não achou válido, e assim, não o projeto em si, mas a atitude do vereador em cobrá-lo e como deveria ser feito. Entendi. Então, esse vereador, ele pegou a ideia do prefeito, que ele deve ter escutado o murmúrio desse projeto e quis se antecipar à frente do prefeito, e aí bateu na questão de ego. E nisso, quem sofre é a população, né? Eu vejo muito lá, história lá no grupo, que tem muitas ruas que, se você for procurar a situação do município de Itaém, a rua ela consta como asfaltada. E aí, quando as pessoas mostram os registros lá da infraestrutura da cidade, tem muitas ruas que estão como asfaltadas e não é asfaltada. E o que isso consiste? Aquilo ali nunca vai ser sanado o problema, porque na prefeitura já mostra como executada a obra. O pessoal dos centros de melhoramentos, né, na sociedade de melhoramentos que tem em Itaém, eles são atuantes, e tem a questão também que parece que quando aparece um movimento com ideais de melhoria para a cidade, eles tentam abafar, né? Tu consegue
falar um pouco para nós de como funciona esse modo operandi aí do governo aí de Itanhaém? Ô Cícero, é assim. Aqui em Itanhaém só anda o que eles querem, né? Só funciona o que eles querem. Tem muita gente de boa vontade, tem muita gente querendo fazer o melhor, tem muita gente querendo mudar, só que não consegue, acaba tendo medo, porque as pessoas são perseguidas, tanto em seus comércios quanto nos seus empregos, por falar o que acha, o que pensa, o que está ruim. Se você apontar alguma coisa que está ruim, você é perseguido. É assim que funcionam as coisas aqui. E você falou sobre a parte de melhoramentos, né? Seria a zeladoria, isso? Aqui não funciona, tá? Eu nem sei para que tem esse nome. Porque é mato para todo lado, é buraco para todo lado, escolas precisando de assistência aí, inclusive, você sabe, tem escolas aqui pegando fogo. E mais, viu? Um comércio aqui é alvo de fiscais se você não tem o alvará, se você não tem o AVCB. Porém, quase todas as escolas aqui, salvo engano, apenas 8, são 52, eu acho. Apenas 8 possuem extintor de incêndio. Então, assim, é uma lei que funciona para alguns e para outros não. Inclusive, aquela moça que faleceu, a árbitra lá, tem uma lei que tem que ter ambulância nos jogos municipais, em qualquer jogo, e isso não é cumprido, tanto é que ela faleceu. Então, assim, a lei funciona para alguns e para outros não. É assim em Itanhaém. Bom, eu acompanhei essa questão da árbitra, né? Teve um campeonato que ele foi elaborado pela prefeitura. Existe uma lei municipal onde uma base do SAMU deve estar de prontidão caso aconteça uma eventualidade, de preferência com desfibrilador. Ela teve uma parada cardíaca lá no campo e não teve o auxílio necessário pelo não cumprimento dessa lei que existe no município. E o pior de tudo, a gente tem problemas que o SAMU em Itaém, ele demora muito. Tem uma senhora que ela morava aqui na zona noroeste de Santos, ela se mudou há pouco tempo para Itaém, 3 meses, e aí ela foi atropelada. Disse que ela ficou por volta de 1 hora aguardando o SAMU chegar. Atenção, doutor Crivellari, o senhor é o responsável hoje pela pasta. Eu não sei quem era o anterior. Já tivemos algumas conversas e tratativas pelo seu Instagram. Eu já admirei, porque de todos os políticos que tem Itaém, o único que me respondeu, mas com os questionamentos que eu costumo fazer a respeito de saúde, né? Um exemplo ter uma estrutura de UPAs, né? De pronto atendimento, e você não tem um hospital no município. Aí as pessoas que estão assistindo que falam assim, não, mas a gente tem um hospital regional, Jorge Rosman. Tem o Jorge Rosman. Mas o Jorge Rosman, ele é igual o Guilherme Álvaro. Todo mundo usa esse hospital aí. Voltando à questão do SAMU, aí quem apareceu foi a Guarda Municipal, que esperou algum tempo, removeu a senhora para a casa dela, tá? Estava errado, quem tem que fazer o procedimento ou é o bombeiro ou o SAMU, que foi um acidente de vítima de trânsito. Para resumir a história e não ficar longa, essa mulher ela padeceu até chegar na UPA, porque a UPA de vocês é no meio da cidade, então é uma cidade extensa. Então, uma pessoa que nem o caso do cavalo lá, que a menina foi atropelada, até chegar na UPA morre. Então, tem que reformular a questão de saúde no município. E a questão que você falou a respeito de AVCBs, eu vou passar aqui para o Nelson para ele comparar com a nossa cidade aqui em Santos, porque senão o Nelson vai ficar de mero espectador aí. Fala aí, Nelson, o que você tem para passar de experiência para a Luana a respeito dos AVCBs? Enquanto a triste notícia é que aqui não é muito diferente. Mas, assim, antes de falar sobre o AVCB, eu vou dar uma passadinha aqui, porque nós temos aqui o Marcos Bittencourt.
Boa noite, equipe. Parte da mesma panela há 20 anos. Eles não brigam para melhorar a cidade. Eles só brigam. Ele colocou o povo aqui, mas na verdade eu acho que ele quis dizer que eles só brigam pelo poder. Marcos Bittencourt, projeto chama Saúde Sem Espera. Projeto para modernizar os sistemas de agendamento nos postos de saúde. Marcos Bittencourt, aprovado na Câmara em fevereiro e vetado agora em abril pelo prefeito. Marco Aurélio, o prefeito não perde a eleição porque cerca de 15 a 20 mil moradores votam nos mesmos. E a oposição não se junta para derrubar quem está no poder. Todos querem o poder pelo poder, não tem planejamento. Luiz Carlos Barbosa Sampaio Bueno, boa noite a todos. Marcos Bittencourt, boa noite, Luiz. Marcos Bittencourt, 4 escolas pegaram fogo, teve incêndio. Estamos aqui com a Diana Silva Santos, boa noite, Diana. Material escolar até agora não foi entregue, terapias complementares é uma vergonha, 8 meses esperando consulta com neurologista, fono. Isto é na cidade de Santos, por incrível que pareça. Itaém, Litoral e Região, boa noite, Marcos Bittencourt. Cícero, obrigado pelo espaço. Marcos Bittencourt, Thalita morreu por negligência. A Thalita é a senhora que foi atropelada pelos cavalos, né? Então, assim, nós temos diversos problemas. A questão do AVCB aqui em Santos, são anos de luta desde 2010, né? E por incrível que pareça, é tão interessante que aqui em Santos, a maioria dos prédios públicos não tem AVCB. Pasmem, o Corpo de Bombeiros aqui em Santos não tinha AVCB, agora tem. Então, assim, é uma luta árdua, né? E eu costumo ver, vendo o seu relato, o relato de algumas pessoas de Praia Grande, São Vicente, eu diria que os prefeitos, os gestores, se nivelam por baixo, né? Fazem uma gestão péssima, uma maquiagem nas cidades, e a população aceita isso e poucos se insurgem, poucos reclamam, poucos brigam. Então, eu penso que a oposição de todas essas cidades precisam sentar, conversar e desenvolver uma estratégia. Porque se isto continuar, a tendência é piorar e muito, né? Então, Luana, eu gostaria de te perguntar, você já falou do problema das escolas, do AVCB, de escolas que pegaram fogo. Como está a educação na cidade de Itaém? Ai, parece que a gente vem aqui fazer um complô, né, para falar mal, porque não tem uma coisa que funciona. Eu fiz até um vídeo esses dias parabenizando o pessoal do Romu, né, da GCM, que prendeu um rapaz que estava fazendo golpe nos comércios aqui. Então, assim, na minha visão de munícipe, como eu já falei, eu uso UPA, as minhas filhas estudam na escola pública, eu ando pelas ruas aqui, então eu sei que tá tudo ruim, não tenho o que falar. A educação, o uniforme, a blusa da minha filha já tá quase baby look, sabe, cropped, porque já faz 2 anos que entregaram o uniforme e não entregaram mais. O material até veio, mas o uniforme não veio. Então, a educação também está ruim. A educação está ruim, a zeladoria está ruim, a saúde está péssima. Então, não tem o que fale assim, não, Itanhaém tá bom? Não, não tá. Nada, em nenhum setor. Não tá. Entendeu? Nas escolas, diretor que compra papel higiênico, professor que compra papel higiênico, gente. É absurdo. Absurdo. Eu tenho vergonha de falar o que está acontecendo, porque se um prefeito não consegue fazer o básico, eu digo assim. Oi, pode falar. E fala um pouquinho, como está o turismo na cidade de Itaém? Olha, teve uns shows aí que o pessoal fez, que a prefeitura contratou, diz que não era a parte, né?
privado, que a gente fala. E acabou que no portal da transparência apareceu lá os valores que a prefeitura pagou pelos shows e nós, munícipes, pagamos também. Eu não, porque eu não fui. Mas o povo pagou para entrar no show também. Então a gente pagou 2 vezes, né? Que a gente paga imposto e teve que pagar o show também. Nada tá bom. E o Ministério Público? Vocês acionam o Ministério Público? O promotor mora aí ou é de longe? Como é que funciona essa parte? Você sabe dizer? Então, eu sei assim, eu nunca acionei Ministério Público, mas eu recebo muitos relatos, eu recebo muitas mensagens. O pessoal, aquilo que eu falei, né? O pessoal não tem coragem de falar, porque tem medo de sofrer represálias, então eles acabam não falando e me passando para falar. Dizem que o Ministério Público aqui não funciona. Dizem que tem que procurar outro a nível estadual, federal, sei lá, alguma coisa do tipo, porque o municipal não funciona. E também o pessoal está falando de umas licitações que tem aqui, que está dando problema, que teve fraude em licitações, que teve erros, que teve um monte de coisas e não aconteceu nada. Foi mandado para o Ministério Público. Até tem um caso, o Marco Bittencourt, que está aí falando com a gente, é do nosso grupo também, acho que ele pode falar melhor. É que eu falo meio resumido mesmo. Eu não uso esses termos técnicos, não. Então, assim, o que acontece? Tem um advogado aqui que ele já denunciou essas licitações. O que ele faz? Quando vai ter alguma licitação, alguma coisa, ele vai no cartório e ele registra o nome de quem vai ganhar a licitação, porque ele já sabe da mutreta. E aí, ninguém fez nada. Então, se o Ministério Público funciona aqui, eu não sei como. Porque nada acontece. Ele falou isso. É complicado. E fala um pouquinho, pelo que vocês estão relatando, não é só você, está aqui o Marcos Bittencourt, passando aqui a Camila Monteiro, boa noite. Sérgio Ricardo Couto, Itanhaém é a pior cidade da Baixada Santista, praticamente em todos os sentidos e aspectos. Marcos Bittencourt falando da rodoviária, que está tudo detonado, escuro, não tem evento, nem circuito de turismo. Não há incentivo para mais investimentos na cidade. Então, do relato de vocês já conseguiram formar uma comissão e pediram audiência com o prefeito? Ele é acessível? Não, ele não é. Esse é o problema, que ele não é acessível. Já tem o Marcos também, ele já esteve na prefeitura, inclusive não encontrou com o prefeito. O prefeito não estava, nem o vice. E é difícil falar com eles. É difícil. Parece que o dia que eles estiveram lá, até agora não tiveram retorno de nada. Desse dia que o Cícero comentou aí sobre a Câmara Municipal. Então, ô Nelson, é assim, eu nem sei mais o que falar. Acho que todo mundo no grupo também já está cansado. A gente não sabe o que fazer, né? Fica complicado, né? Eu volto a dizer que era importante as pessoas se unirem, né? Deixa eu só pegar um gancho aí, Nelson. Manda bala. Luana, deixa eu te falar uma coisa, como eu já passo para o pessoal lá do nosso grupo. Na verdade, a gente precisa fazer o que lá tem? Montar um bloco, que já está nascendo esse bloco aí. Atenção, Thiago Cervantes, né? A gente já vem fazendo um trabalho aqui na Baixada Santista para estar abrindo os olhos do munícipe. A gente
tem a obrigação e o dever de pagar imposto, mas o imposto, Tiago Cervantes e pessoal do governo aí de Itaém, ele tem que ser revertido, né? Uma coisa que a gente vê muito é a não consciência política das pessoas dos municípios, porque eles pagam os impostos, as coisas saem do controle. Por exemplo, aquela licitação que um rodo lá para fazer faxina, R$600, o Ministério Público com certeza não está atuando no município. Um rodo por R$600. É o rodo mágico. Umas coisas absurdas que a gente vê lá no grupo. Não e assim, funcionário. O que eu quero falar com essa minha aula? Tem o Marcos Bittencourt, que é bem atuante lá no grupo, e tem o Marcos também da Itaém Comunicação. O Marcos, ele tinha muito receio em querer bater de frente com o sistema, etc. Não é questão de bater de frente com o sistema. A gente não vai chegar lá xingando o vereador, a gente não vai chegar lá xingando o prefeito. Não, a gente vai cobrar uma coisa e talvez criar a cultura de fazer o prefeito entender que quem manda na cidade não é ele, quem manda é a população. Se a população começar a fazer um movimento de cobrar o prefeito, desenvolver pessoas que nem... Eu tenho na minha rede de apoio aqui em Santos, pessoas que eram muito retraídas aqui com relação a cobrar o município. Então, a gente, no nosso grupo, foi disseminando consciência política, e hoje eu tenho gente que eu desenvolvi para fazer vídeo na rua. Viu um buraco? Faz um vídeo. E aí vocês montam circuitos de páginas aí, e do mesmo jeito, tá, que tem o ego dos políticos, tem que ter também a falta de ego desse movimento. Não importa quem que publicou a notícia. Por exemplo, o Marcos da Itaém Comunicação, ele está no meu grupo lá de páginas. Quando tem uma notícia que foge da curva, a gente publica nesse grupo, esse grupo dissemina e ele bate em toda a Baixada Santista. O caso da mulher que estava sendo impedida pela Santa Casa, a Santa Casa é um hospital aqui que ela não vive sem o aporte do governo. Ela se coloca como referência na Baixada com 60% dos leitos. É uma briga imensa para você conseguir atendimento. E aí, numa situação que teve uma desinteligência, que só ouviram o lado da enfermeira e não da munícipe, eles pegaram e proibiram a entrada dela. E assim, a Santa Casa é um hospital difícil, não é, Nelson? Só que eles se renderam hoje, que eles tiveram que voltar atrás. Porque se não voltar atrás, a gente fica 24 horas filmando. Era eu batendo de manhã, o Luiz da Mora em São Vicente à noite, e assim sucessivamente. Então, o pessoal de Itaém tem que entender uma coisa. A pessoa que mora em condomínio, em prédio, ele coloca lá sobre a confiança dele um síndico. Bacana. Você observa ali perto, porque é uma coisa micro, né? Uma cidade é uma situação macro, é difícil de controlar, mas vamos pegar como exemplo a situação micro de um condomínio. Se você coloca um cara lá, você dá confiança para ele ficar ali no mandato de 1 ano, 2 anos, e ele não trabalha, dificilmente ele é reeleito. E como não só em Itaém, em Praia Grande a gente tem lá o grupo político do Mourão, aqui em Santos a gente tem o grupo político do Paulo Alexandre Barbosa, lá no Guarujá tem as pessoas que intercalam, sempre é o mesmo grupinho. Então a gente tem que entender o seguinte, a política, quando você falou assim, eu estava fazendo campanha, levando ideias de mudança para a população, e quando acabavam as reuniões, as pessoas vinham com a proposta de que o que você vai me dar? Então, eles querem serem tratados que nem, como é que eu posso dizer? Uma manada de jumento, né? Você vai lá, joga lá farelo para os porcos, que você pegar lá e dá uma telha para o cara, dá para ele uma dentadura, que nem acontece no Nordeste, levar lá um saco de cimento para o cara, depois a sua mãe vai passar apuro numa UPA, você vai para a escola com, como você falou aí, com a roupa do seu filho Baby Look. A questão dos uniformes escolares é uma vergonha. Aqui na Baixada Santista parece que fizeram um cartel para todo mundo comprar do mesmo fornecedor do Rio Grande do Sul. Santos, aqui a gente teve problema de entrega de material escolar. Só que diferente de Santos, ou diferente de Itaém, Santos é uma cidade politizada. Aqui, se os políticos eles não entregaram o mínimo aqui para a população, o pessoal vai para a rua. Pau quebra, não é que nem aí, que a população vai para a Câmara, não tem direito de opinar, de protestar,
E ainda quando os vereadores, que com todo respeito ao cargo dos vereadores, não as pessoas, porque pouco me importa as pessoas que estão nos cargos, mas os cargos desses que são importantes, que se dizem representar a população, eles têm que tomar vergonha na cara e perceber que a população está começando a se falar. Nós estamos agora numa era onde o celular é uma arma. Eu costumo dizer que o celular é um moedor de funcionário público omisso. E o próprio vereador, o próprio prefeito, eles são funcionários públicos. E, na verdade, o povo deu para eles uma falsa sensação de intocabilidade, né? Que até o Ministério Público aí não funciona. É interessante as pessoas começarem a tomar consciência de entra com a representação no Ministério Público da sua cidade. Não veio a resposta pertinente, que é que nem aqui também. Aqui vem com o processo de arquivamento. O que você faz? Você pega a mesma denúncia e fomenta aí advogados que têm interesse na causa e entra com essa reclamação em Brasília. E aí o que Brasília faz? Ele manda para o chefe desse promotor da sua cidade. Aí o que acontece? Quando sai qualquer decisão dessa cidade lá, pelo estado de São Paulo, que volta para Brasília, Brasília pergunta se a resposta foi pertinente. Então, na verdade, o que precisa desenvolver aí em Itanhaém é quem manda na cidade é o povo, tem que tirar esse cabresto que os caras colocaram aí de ficar dando dentadura, e desculpa aí o povo de Itanhaém, e lavagem para os porcos, e eles ficarem se conformando com migalhas. A questão de ruas estarem asfaltadas, né? É sinal que um dia veio dinheiro para fazer aquela infraestrutura, e não fizeram. Cadê a atuação do Ministério Público? Então é isso, devolvo para você, Luana, para você passar uma reflexão aí para os seus conterrâneos a respeito de tudo isso que eu falei aqui. Então, Cícero e Nelson, a impressão que eu tenho é que é assim, a Câmara é inerte, não faz nada e não fazem nada em relação às coisas que acontecem por conta do assistencialismo que eles fazem para segurar o povo na hora da votação. Por quê? Por que o vereador não vai lá ver a UPA que não está funcionando? Por que o vereador não vai lá ver a zeladoria que não está cuidando das escolas? Por que o vereador não cobra o que tem que ser cobrado para todos os munícipes terem os mesmos direitos? Por quê? O que acontece? Eles não cobram nada, eles vão lá, dão carteirada, né? Para fazer funcionar para fulano e para ciclano, para compra de voto. Essa é a impressão que eu tenho. É isso que eu penso, porque não é possível, gente. Os caras moram na cidade, eles não vê. Eu lembrei. Deixa eu dar uma reforçando aqui. Luana, deixa eu só dar um recadinho aqui. Na verdade, não é um recadinho. Lembrando que nós estamos na sua Unirádio TV Web, programa Debater Pode, que vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 20 horas. Hoje estamos recebendo Luana Malagó, idade 44 anos, esteticista, Rafael, um empresário visionário. Tem 3 filhos, Nicolas, 26 anos, Ana Clara, com 17 anos, e Lorena, com 9 anos, que são a sua razão de luta por um futuro melhor. Luana sempre foi apaixonada por justiça social, formou-se em estética, é vice-presidente do PL Mulher. Empoderamento. Luana acredita no empoderamento das mulheres e na importância da participação feminina na política. Ela briga para promover a igualdade de gênero e melhorar a vida das mulheres em sua cidade. Luana é conhecida por sua autenticidade. Ela é uma líder inspiradora que trabalha para criar um futuro melhor para as mulheres e famílias de sua cidade. Luana, dentro dessa sua apresentação aqui, você é vice-presidente do PL Mulher na sua cidade. Como foi o auxílio, a participação do PL na sua campanha para vereadora? Bom, Nelson, eu acredito que assim, as mulheres já são descartadas praticamente em tudo,
na parte da política, né? Elas são desacreditadas. Eu não sei sobre outros partidos. O PL em si, eles apoiam muito as mulheres, tanto que tem o PL Mulher. Né? A Michele Bolsonaro faz um trabalho excelente, Rosana Vale. Então, foi inspirador, né? Fazer parte do PL, eu participei de muitos cursos, foi assim, me abriu a mente. Até por conta de não ser bocó, né? Vamos falar no português claro assim. Me abriu a mente para não ser bocó na campanha e no dia a dia, né? Porque se a gente deixar, a gente é passada para trás nesse meio aí. Então você tem que se impor. E foi muito bom essa parte do PL Mulher pra gente. Ah, interessante. E a Luana foi candidata a vereadora, não foi eleita, mas Luana segue com o objetivo de ser eleita vereadora ou prefeita? Não sei, Nelson, não sei. Não sei o que vai ser. Até 2028 aí, não. Deus é que sabe dos nossos caminhos, né? Acho que ela, Deus que sabe. Luana, lógico, né? Cada um tem sua crença, sua fé, mas a questão política ela tem que ir além dessa questão da fé também, né? E o trabalho político ele não é feito da noite para o dia, né? Então vocês relatam uma cidade com diversos problemas, muito parecida com a cidade de Santos, com a cidade de São Vicente, com a cidade de Praia Grande, né? Mas essa luta ela tem que ser constante, porque caso contrário esse povo vai continuar no poder, né? Seria até interessante se nós ouvíssemos, né? Eu até falei para o Cícero, chama o pessoal do outro lado, para nós ouvirmos o outro lado, né? E o fato do prefeito de Itaém ser do mesmo partido do governador, isso não ajudou nada Itaém. Então, é assim, né? Nós temos 2 postos de saúde aí que ele anunciou no Belas Artes e no Oasis, né? Tô até olhando para não falar besteira aqui. 200 apartamentos no Jardim Tanise. 2 ambulâncias que vieram do governo, né? Vou entrar nessa tese aí e questionar se ele tem toda essa ajuda aí do governo federal, o que eles fazem com o dinheiro municipal dos impostos? Se eu não me engano, são 700 milhões só de impostos no município. Alguma coisa nesse valor aí, por ano, né? E eu queria saber o que é feito com esse dinheiro aí. Do número de funcionários públicos na cidade de Itaém e cargos comissionados? Não faço nem ideia. É o que mais tem. Mais um. E vocês têm um outro problema aí na cidade de Itaém. Pode falar. É mais um. É mais uma compra de votos aqui através dos comissionados, dos cargos comissionados. Certo. E outra questão que é um problema aí grave em Itaém são a questão das tribos indígenas, né? E eu vejo assim uma exploração por parte da prefeitura, não sei se você concorda, porque quando a prefeitura vai fazer, eu tive em 2 eventos esportivos aí em Itaém, fotografando, e a prefeitura leva o pessoal, os indígenas, né? E aí eles fazem
suas danças, suas apresentações, ganham um pão com mortadela e um refrigerante, né? Então, na verdade, vendem aquilo que produzem, que é artesanato, com troco, preço de bala, né? Então, uma exploração muito grande desse povo, dessa população indígena. Vocês têm noção disso? Já se preocuparam com isso? Ou tem tantos problemas que não deu para olhar isso ainda? Não deu tempo de chegar lá ainda. É exatamente isso, Cícero. A gente não se aprofundou nisso ainda, porque a gente ainda está na parte básica, né? Que é educação e saúde, que os problemas estão transbordando. Então, a gente não conseguiu chegar nessa fase ainda. Ó, tá aqui o Marcos Bittencourt. Ah, nossa Dinha apareceu por aqui, estava com probleminha. Boa noite, Dinha. Dinha é a nossa web ouvinte aqui, atuante, né? Ela já reclamou da nova abertura. Gente, hoje nós não conseguimos colocar no ar a nossa nova abertura, a abertura do programa, mas semana que vem vamos colocar. Mas a Dinha reclamou que não mandou foto da casa dela, lá do problema da esquina dela. Ah, tá muito mal acostumada, Dinha. Marcos Bittencourt, estamos precisando de mulheres na Câmara. Marco Aurélio, muita pilantragem na política e o povo se vende. A oposição não é unida. Marco Aurélio, o governador só vai fazer pedágio, que é um outro problema grave aqui para a região, né? Não é só vocês aí, não. Marcos Bittencourt, Cícero, Luiz, obrigado pela oportunidade. Marco Aurélio, 2 postos de saúde é Ministério da Saúde. Marco Aurélio, 200 moradias será o programa Minha Casa Minha Vida. Comissionados são todos parentes dos políticos. Vereadores se vendem por cargos e puxam o saco do prefeito. Eles são parentes dos vereadores aqui de Santos também? Então, na verdade, já existe essa cultura, gente. O que acontece? A maioria dos governos de direita aprenderam muito bem as táticas de monopolizar um eleitorado da esquerda, né? Eles fomentam a questão do comissionado, eles fazem o apoio próprio pelos comissionados, tanto é que a campanha aqui do nosso prefeito aqui, Rogério Santos, 90% foi os comissionados que fizeram a campanha. É o modus operandi aqui, é o modus operandi em Praia Grande. No que eu citei as 3 cidades? Isso aí são projetos de poderes já instituídos. Então, o que acontece? Essas pessoas ficam por 4 anos, com todo respeito, mamando na teta do governo. Quando chega para trocar o novo pleito, eles ficam em desespero. Então, eles mesmos ali, já por estarem na máquina, com o interesse de permanecerem na gestão, eles já começam a aterrorizar até os próprios parentes. Olha, você viu aquela situação que teve há 2 anos atrás, que você me ligou, aí eu fui lá e falei com o meu amigo prefeito Nelson. Então, o Nelson foi lá e fez. Pô, vota no prefeito de novo, para você não perder esse contato. E assim, é assim que eles vão empurrando com a barriga, o povo não é atendido, e assim, a administração pública ela tem que ser julgada do primeiro dia que assume o mandato até o último. Aqui em Santos eles dizem que é uma nova gestão, mas nós já sabemos que é o antigo prefeito com os mesmos secretários que inverteram algumas pastas. A receita de sucesso para isso acontecer, na minha opinião, é 0, e daqui a 4 anos, se a gente não continuar lutando, cobrando, eles vão novamente se reelegerem, e aí o povo que lute. Luana. Luana, fala mais um pouquinho aí de Itaém. Tem alguma coisa boa em Itaém? Eu já estou preocupado. E eu gosto de Itaém, eu gosto de ir lá na cama de Anchieta lá. Deixa eu só pegar o gancho aí do Cícero. Ele falou sobre Santos aí. Aqui também acontece a dança das cadeiras. Aqui é assim, o secretário da Educação vai para o turismo, do turismo vai para a saúde, da saúde vai para... Olha, é um problema. Aí ele tem um problema, o da saúde deu problema e bota ele na educação, e assim vai, e são sempre os mesmos. Pessoas que não têm
formação técnica, né, para estar ali e realmente sanar os problemas. Inclusive, a gente voltando aí falando do prefeito com o governador, por que ele não pede uma AME aqui para gente? Porque a gente paga imposto aqui, então a gente deveria usar as coisas aqui na cidade, não ir para outra cidade. Se a gente paga imposto em Itanhaém, a gente tem que usar o hospital de Itanhaém, usar a especialidade de Itanhaém. Mas não, a gente tem que ir para outras cidades, porque aqui não funciona, porque aqui não tem. Então tá complicado. E é difícil eu falar para você o que tem de coisa boa aqui. Óbvio, a cidade é linda, a natureza, as paisagens, né, são lindas. Porém, se você colocar o óculos, você vai enxergar o que não é bom. Entendi. Então, Luana, a questão é que a política no Brasil em geral, né, não só em Itaém, Santos, no geral, é uma coisa tão desgastante, a gente vai vendo as pessoas se perpetuarem no governo, e aí as pessoas elas tendem a focar nas suas atividades aí para manter o sustento, e aí é onde eu falei a questão dos projetos de poderes se perpetuarem, né? Democraticamente, a troca de poder, né, a alternação de poder de 4 em 4 anos, ela é saudável, né? Talvez você mudando o seu voto daqui a 4 anos, você consiga uma cidade diferente. Agora, lembrando a frase do poeta, que eu não lembro quem foi que disse, ninguém consegue alcançar mudanças fazendo as mesmas coisas. Então, assim, vamos supor que você vote num outro prefeito lá na frente para renovar. Ele não atenda às suas expectativas, mas pelo menos houve uma mudança. Agora, permanecer no erro é burrice. Acorda, Itaém, acorda. Vocês estão aí, sem sombra de dúvidas. Eu mesmo, o Nelson, a nossa rede de apoio, a gente fez um levantamento com relação às 9 cidades da Baixada Santista que deveria ter um planejamento do tal do Condesb. Hoje, à frente, o nosso digníssimo prefeito Caio Amado aqui de São Vicente. Agora é Caio Desalmado, pode crer. E a pior cidade, gente, olha o orgulho de Itanhaém, na nossa visão aqui. A pior cidade em saúde é Itanhaém. Em gestão pública é Itanhaém. Ganhou em algo, é a primeira. É a primeira, é a pior delas. O SAMU não funciona, uma UPA para uma cidade com extensão de quase 12 quilômetros, uma cidade turística que na época da Operação Verão sai de 120 mil habitantes para quase 500 mil de habitantes, com esse recurso pífio. Eu até tenho que fazer um adendo aqui, uma receita de 120 milhões ano para a cidade de Itaém, eu tenho pena do Thiago Cervantes, eu vou defender ele. É muito pouco dinheiro, a arrecadação não é boa, mas assim, o Thiago Cervantes, ele tem que fazer que nem o Caio Amado aqui. O Caio Amado em São Vicente, ele está tipo numa recuperação judicial, só pagando coisa dos outros governos e está assim, tentando fazer alguma coisa, vai em Brasília, consegue. Se o prefeito levantar da cadeira dele, ir no Estado, fomentar apoio, ir em Brasília, querer mostrar de fato um projeto de sanar as dívidas do município, essa semana, né, não puxando sardinha, porque o Caio Amado, do segundo mandato para cá, ele virou Caio Desalmado para mim. Ele recebe os boletos das dívidas antigas dos outros prefeitos e ele coloca na rede social, mostrando uma certa transparência. Agora, Itaém é uma caixa de Pandora, um grupo político ali socado, que alterna entre outros 5 que vocês mencionaram lá, que ficam lá naquela briga de ego, e mudança para a população não acontece. E assim, gente, mais uma coisa, assim, não é para vocês me odiarem, eu estou tentando implantar em vocês a questão de conscientização política. A culpa não é dos políticos, não, tá? Quem tem que tomar vergonha na cara é a população, porque o político nada mais é de que a representação do povo que votou nele. Lá na Constituição diz assim,
o poder emana do povo, mas, gente, você tem que entender uma coisa, emana do povo desde que você escolha os representantes corretos. E aí, em Itaém, pelo que eu vejo da Câmara e do prefeito, vocês têm que se organizar direitinho, conversar mais, tirar a questão de ego, não tem que ter pretensão política. Eu acredito que naquele nosso grupo lá, pessoal, todos têm que vir candidato para vereador, tem que desenvolver isso. E sem ego. A gente teve um projeto aqui na outra eleição, que alguns vereadores desse movimento que a gente tem aqui entrou. A gente tem 2 lá em Praia Grande, tem 2 aqui em Santos, e assim vai desenvolvendo trabalho. Agora, ficar herói de celular, falando, e não botando na rua, sinto informar para vocês que o barco está afundando e te garanto, o capitão não vai permanecer nele. É vocês que vão ficar na lama, enquanto o prefeito vai estar dando um showzinho na praia. Devolvo para você aí, Nelson. Ô, Luana, fala na sua visão como deveria funcionar hoje o papel dos vereadores e dos ilustres secretários. E se você puder lembrar, tiver anotado aí, quantos secretários existem em Itaém? Bom, só complementar aqui que o Cícero ficou com dó aí do nosso Titi Playboy. Eu vou falar uma coisa. Eu não tenho dó, porque ele pode levantar da cadeira dele e buscar recurso para a cidade. Mas ele não faz. Os vereadores também podem levantar da cadeira e buscar recurso para a cidade, mas também não fazem. Ficam só votando requerimento de terreno, de mato não sei na onde. É só isso que eles fazem na Câmara. Não tem um projeto, não tem um nada. Um nada você vê. E assim, como deveria trabalhar? Bom, eu acho que começa pelo prefeito, né? Se o prefeito não é ativo na cidade, se ele não anda na cidade para saber o que está acontecendo na cidade dele, ninguém vai fazer. Inclusive, eu vou até falar sobre um programa que tinha aqui no governo do Marco Aurélio. Ele tinha um projeto chamado Bairro a Bairro. Eu sempre falo disso porque eu gosto desse projeto. Até se eu fosse eleita, eu ia fazer isso. Ele andava bairro a bairro para saber o que estava acontecendo. E se ele chegasse naquele bairro e os munícipes falassem, ó, prefeito, está acontecendo isso. Vai, um exemplo, na área da saúde. Ele chamava o secretário da saúde lá na hora e falava, e aí, vamos resolver isso aqui. Aí era um problema da zeladoria. Ele chamava o secretário lá e falava, ó, o que tá para fazer aqui agora? Vamos resolver esse problema aqui agora. Então, se o prefeito não participa, porque o prefeito nem na rua sai, né? Ele não é um prefeito acessível. Então, ele não sabe o que acontece. Como que ele vai fazer para o povo trabalhar? Outra coisa. Esse povo que está aí, de secretário, já estão cansados já estão lá faz tempo, já sabe como que é ficar sentado, ganhar e não fazer nada. Então, eles vão se preocupar? Se o prefeito não se preocupa, eles vão se preocupar com o quê? Eu, como mãe, eu cobro meus filhos. Então, eu dou exemplo e cobro eles. Quem tem que fazer isso é o prefeito, né? Senão fica difícil. Por isso que está desse jeito. Dá outra passadinha aqui. O Marco Aurélio, aqui todo mundo é explorado. Marcos Bittencourt. Cícero, fora a verba de 900 mil do Capitão Telhada para a reforma do posto de saúde, por não ter projetos, a prefeitura, dinheiro parado, uma aberração. Débora Martins, não me deixem constrangida, amigos. Risos. Vou acabar ficando famosa. Vai ser a candidata a vereadora, a nossa Dinha. Tem que mostrar a minha casa depois de uma situação de maré alta. 3 dias de maré alta, segunda, terça, quarta, e a lama tá lá fora, até hoje. Lembrando aqui, mandar um abraço com todo respeito para a vice-prefeita Alda Cleis, que ela tinha falado que estaria resolvendo este problema
da lama na região da Zona Oeste, porque esse problema da lama, quando tem maré alta, quando tem enchente, na Zona Leste é resolvido. E não é justo que na Zona Noroeste, aqui na periferia, não seja. Então vamos dar aí Amanhã eu vou mandar uma mensagem para o assessor da vice-prefeita para ver o que aconteceu. Se não houve uma comunicação com o atual vice-prefeito aqui da regional, o prefeito da regional, o amigo do Dé, para ver Marcelo Inácio, para ver o que está acontecendo e resolver esse problema da lama. Deixa eu só dar uma passadinha aqui, você já fala do seu amigo. Marcos Bittencourt, através da minha página Itaém Comunicação, tem idosos na fila da catarata, de catarata há mais de um ano. Senhor com ela indo para 8 meses sem previsão, precisaria do AME mesmo. Marcos Bittencourt, diretor da UPA, Márcio Guedes, não consegue trocar uma cadeira da UPA. Marcos Bittencourt, prefeito nunca foi, não consegue. Mais de 20 GCM pediram baixa e não colocaram no lugar. Ano passado, por falta de pagamento de aluguel dos veículos, devolveu 3 viaturas. Mas é Santos que ele está falando? Farinha do mesmo saco. Débora Martins, Aldre, espero dela uma ajuda desde 2020. Ah, mas 2020 foi logo ali, Dinha. O pessoal aqui, Luana, eu acho que vocês não são assim. Aí o pessoal aqui em Santos reclama muito, né? O Dé reclama muito. Né? Eu jamais. Mas é pavoroso, né? Porque você está me assustando. Eu ia levar um pessoal, uma amiga nossa, mandar um beijo para minha noiva, e a Gabi, que veio da Suíça, eu ia levar ela em Itaém, já não vou mais. Não, muda a rota, parceiro. Vou ter que mudar outra rota de turismo. E agora você cutucando lá o vespeiro, se você sair lá agora guarda municipal fazendo check-up no teu carro, vai ser mas não tem problema não, cara. Eu vou lá, eu vou Nós somos idosos. Luana, fala pra mim. Chega pertinho aqui. Quais os dias da sessão na Câmara? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Eles trabalham todos os dias, os vereadores aí, Itaém? É uma piada. Sincero. Ó, a sessão da Câmara é na segunda. Eles trabalham de segunda a sexta, quando não tem o feriadinho, emenda, ponto facultativo e etc. Ou quando eles não estão buscando o filho na escola, no horário do trabalho. Assim, eles trabalham. A sessão, ela falou segunda-feira. Qual o horário? É à noite ou é à tarde? É à noite. Você sabe o horário, Luana, da sessão? 8 horas. 8 horas? 18. Ó, 18 da manhã? Não, da noite. Não, 20 horas. Não, é da manhã. É da manhã? Acho que é da manhã. Mas é muito cedo. 18 horas, desculpa. Às 18 horas. É um horário bom. Tá melhor que... Ó, pra você ver, em Santos é às 16 horas. Só vai eles, né? E os apadrinhados, né? Que a gente não consegue, a gente trabalha, então a gente não consegue. Mas ressalva aí, falando de Câmara, as redes sociais de uma Câmara Municipal, de uma Prefeitura, quando ela é institucional, eles não podem vetar a questão dos comentários, né? A gente vê que é fechado os comentários na Câmara de Itaém. Então, vocês não conseguem ter um termômetro de satisfação de fato. E aí, longe de mim querer fazer intriga aos cidadãos de Itaém, vocês deveriam entrar com uma ação no Ministério Público cobrando que as redes sociais sejam abertas para o público se manifestar, porque ali é a casa do povo. Isso acontece também na cidade do Mourão, em Praia Grande. Então, o pessoal de Praia Grande, mesmo exemplo, tem que cobrar para eles liberarem. Lá em Bertioga, a gente está fomentando lá uma sementinha do mal lá da rede de apoio acionada. O rapaz lá entrou com uma representação contra a Câmara de Bertioga, e lá as redes voltaram. A gente taca o pau na Câmara. E eles que lutem. Fica aí esse adendo aí. Luana, pelo que, como eu falei, né, a gente percebe, os prefeitos, os gestores se nivelam por baixo e a população se acomoda de um modo geral, né? Então, assim, hoje, eu converso muito com o Cícero, eu não tenho a ilusão
de que nós vamos conseguir movimentar 100, 200, 300, 500, 1 milhão de pessoas. Mas o pouco de pessoas que nós conseguirmos movimentar vão fazer a diferença. Então, não desistam, continuem lutando, vão para as redes sociais, se unam às páginas, como o Cícero falou, deixem o ego de lado, não importa se é a página do Antônio ou do Joaquim, divulguem, falem dos problemas, porque só dessa forma que a gente vai conseguir algo, né? E não desista da luta. Aqui é complicado, como a gente tem falado aí, o Cícero falou muito bem o caso da Câmara. Quando tem alguma votação que eles sabem que vai ter uma movimentação de munícipes, né, a mais do que já tem, eles colocam GCMs e polícia no dia da sessão, já para intimidar, né? Já é para você não causar, para você não falar nada. Mas, como você falou, a gente não pode ficar quieto, né? A gente tem sempre que estar ali falando e... Mas é complicado, o Nelson, é muita coisa, sabe? É muita coisa, é triste de você ver aqui o pessoal muito carente, né? A gente até... Não que a gente entenda, porque a gente acaba pagando por isso, mas a gente entende a situação deles e o porquê deles aceitarem a compra de voto, né? Porque naquele momento eles precisaram. Só que eles não pensam que eles vão precisar disso por 4 anos. E que o assistencialismo ele tem que existir para todos, não para gatos pingados, né? Então, não sei quando que o povo vai ter essa consciência, não, porque é complicado, viu? É um trabalho de formiguinha, não tem jeito. Aqui a Débora, o Marcos está aqui morrendo de rir, e a Débora falando da cidade de Suarão, na Rua França, que tem um matagal e pedras fechando, a entrada de carros, areia. É aquilo que eu falo, né? Infelizmente, as cidades se nivelam por baixo, as pessoas brigam, as pessoas se disponibilizam a correr atrás, a cobrar, e é uma luta árdua, né? Eu costumo dizer que é um pouco de loucura, né? E é um pouco de, vamos dizer assim, volta, né? Porque você pega uma cidade como Santos, que é uma cidade rica, e tem os problemas muito parecidos com Itaém, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente, né? Ou seja, ou nós rediscutimos política, rediscutimos o modo de se fazer política, ou nós vamos continuar aqui 4, 8, 12, 16 anos com esse mesmo povo que está em Santos, que está em Itaém, que está em Praia Grande, e não vai mudar nada. Então, nós precisamos nos unir e fazermos a diferença. Dar a cara a tapa, né? Se posicionar, sair candidato, participe da sociedade de melhoramentos, dos conselhos. Deixa eu te perguntar outra coisa. Vocês têm ouvidoria aí na cidade de Itaém? Temos, mas não funciona também. Nada funciona. Nada assim que for negativo para eles funciona. Não sei o que acontece, não sei quem são, como são, mas não funciona. Eu sei que não funciona, porque é muita gente reclamando, é muita gente, até como você falou, né? Falando em rede social, se unindo com as páginas, aí o povo sofre perseguição pessoal. Eu mesmo, o que eu escuto, o que mandam de coisa aqui para mim, você não tem noção. Tipo, comigo, pessoal, né? Comissionados que mandam pessoas falarem. Olha, como eu falei uma vez para o Cícero, o buraco aqui é mais embaixo. E não tem essa de no bairro mais afastado, não. É a cidade inteira, tá? A cidade inteira não funciona.
Bom, Você que é o homem do martelo? Eu, particularmente, eu já dei a receita de sucesso lá para o grupo em off, nos bastidores, e a receita de sucesso é isso. Tem que formular uma resistência, acabar com o ego tanto dos políticos aí, quanto dessa oposição que vem sendo formada, e vocês têm que seguir nessa trilha, que nem eu e o Nelson, ele já está há mais tempo nessa luta. A gente se conheceu numa entrevista. Eu questionador, ele também. E assim, o Nelson já vinha já numa linha que ele já estava mais ameno. E aí, quando eu cheguei com as ideias e etc e tal, a gente montou um projeto anterior a esse, que era o Rede de Apoio Acionada. A gente fez algumas situações. Até algumas pessoas, né, chegaram junto com a gente, que a gente tinha a postura de cobrar, sem ofender ninguém, colocando o político no lugar dele. Muitas dessas pessoas se beneficiaram vindo com a gente, dizendo que estava junto com a gente, e no meio do caminho a gente tomou balde de água fria, mas nem por isso a gente desistiu. Eu costumo dizer assim, eu já brigo sozinho em certas lutas, tendo mais meia dúzia de doido comigo, só renovo o processo. Então, assim, tem que ter uma resistência em Itanhaém. Itanhaém é a pior cidade em gestão. A segunda é Mongaguá. Eu tive um problema da minha mãe estar em Mongaguá, passar mal, ir para aquele hospital, aquele pronto-socorro miserável do Vera Cruz, na época do Márcio Cabeça, tive lá umas situações. É absurdo o que acontece ali naquela cidade. Então, essas duas cidades precisam de atenção do governo do estado, até do tal do Condesb, que só serve para político fazer foto e dizer que está fazendo alguma coisa e a gente não vê chegar na ponta. Itaém, Mongaguá, tem que ter uma atenção. Essa coisa de ficar ganhando ambulância para estar mandando o BO de vocês para a nossa cidade aqui em Santos, pode continuar, mas que nós tem direito de cobrar os senhores, tem. Porque a saúde não funciona aí porque não tem força política e nem vontade. Do momento que se faça um projeto para fazer um hospital aí em Itaém, não sei se o Crivellari vai ver essa reportagem, e assim, queria deixar aqui os microfones abertos, a repartição pública lá de Itaém, se alguém quiser participar, pode vir aqui no estúdio, como também dessa forma online, como a Luana está aí. Aqui tem churrasco, café, você não vê, ó? Para trazer a outra parte da história, né? Porque eu costumo dizer que história tem dois lados, mas o que eu averiguei quando eu fui aí, eu achei um absurdo. A pessoa, se ir para Itaém, gente, tem que ir com saúde, porque se precisar do serviço médico de lá, vocês precisavam ver um senhorzinho que fica lá na porta, quando ele me viu eu filmando, fazendo lá uma filmagem lá daquela UPA horrorosa, acabamento péssimo. Eu nem sei como é que a vigilância sanitária... A vigilância sanitária tinha que ser federal, do próprio município. Porque as instalações da UPA ali, cara, já é da 10, sei lá, é muito precária a situação. E outra, o pessoal de Itaém ainda tem uma vantagem. Aí a UPA não é terceirizada, é corpo clínico da cidade. Os médicos, a equipe são excelentes, mas a estrutura não ajuda. É todo mundo numa UPA que for adulto, todo mundo numa outra UPA que for infantil, e fica se pega para capar, empurrando as demandas para as outras cidades. E aí o doutor Crivellari entrou lá uma vez numa discussão comigo na rede social, aparenta ser uma pessoa educada, gostei lá das tratativas, só que ele tentou passar para mim uma falsa sensação de eficiência, e assim, comigo eu já chego com os dois pés no peito, né? Falei, ó, sua cidade é assim, é assado, papapá. E simples, você faz um projeto num hospital, você leva para o governo estadual, você leva para o governo federal, o SUS está precário de leitos. Se você tiver uma estrutura, o SUS manda o custeio, o governo do estado manda o custeio, o que a cidade tem que manter é só os insumos dentro do hospital. Não tem muito segredo, mas tem que levantar, Thiago Cervantes, da cadeira lá do gabinete e pleitear investimento dos deputados. O senhor mesmo é do partido do Rogério. Tem a bancada do Paulo Alexandre Barbosa lá, que faz parte do grupo de vocês, porque você estava com a Solange Freitas nas suas demonstrações lá na época da campanha. Eu percebi que é o mesmo grupo que fica apoiando eles mesmos. E assim,
começa a cobrar. Solange Freitas, como é que a gente pode fazer aqui um projeto para um hospital aqui? A questão do AME, eu já estou nesse grupo aqui 1 mês e pouquinho. A questão do AME é essencial, mas tem umas particularidades. O AME precisa, para ser um atendimento, 300 mil habitantes ali no raio, sabe, Nelson? Então, é óbvio que se você levar um projeto de AME para Itanhaém, já não é viável, porque só tem 120 mil. Mas poderia o tal do Condesb, que, na minha opinião, é um encontro de prefeitos ficar lá fazendo palanque, porque não vejo nada sair do Condesb, pensar, olha, vamos colocar aqui em Itanhaém um AME, não sei se tem em Peruíbe, e se tem em Mongaguá, e você faz um central ali, porque Itanhaém é no meio daquela região. Então, falta logística, falta planejamento, falta vontade política. Eu vendo o papo de vocês no grupo lá, eu tenho a impressão que eles fazem de tudo para a cidade não desenvolver, porque assim, se a cidade ficar boa, eu mesmo me mudo para aí e vou tentar ser uma força política aí. Será que eles querem uma pessoa que nem eu, que vá para aí se mudar e trazer uma nova visão de política para a cidade? Então, assim, eles se protegem com a ineficiência. E você tocou num ponto, Luana, a respeito de que eles têm as pessoas comissionadas e eles resolvem tudo para aquelas pessoas às quais eles têm conhecimento. Na verdade, eles criam o caos, faz aquele serviço ser uma porcaria, porque o serviço de saúde de Itanhaém é uma porcaria, com todo respeito, e aí, para depois eles serem os salvadores da pátria. Então, gente, vocês estão encabrestados aí em Itanhaém, vocês estão levando chicote e batendo palma. Vocês estão parecendo palhaço batendo palma para vocês mesmo, vendo a piada acontecer, gente. Acorde, Itanhaém. Não pode ficar dessa forma. Nelson, tem mais alguma coisa para acrescentar para a Luana aí esclarecer para a gente? Eu vou dar uma passadinha aqui, depois fazer outra pergunta para a Luana. Algumas coisas sobre Itanhaém. Martins, se nada funciona, não deveria funcionar as urnas, né? Missões. Também, né? Mas daí continuaria os mesmos, aí não ia resolver. Mas o pior Débora que Martins. Quem usa as urnas é o povo. Na minha humilde opinião, enquanto houver pessoas que ficam felizes com os tapinhas nas costas em campanhas políticas, nada vai mudar. Marcos Bittencourt, o Crivellari é bem educado e responde, mas infelizmente não vai fazer nada em um lugar abandonado. Marcos Bittencourt, o Crivellari está secando gelo. Tiago foi em Brasília várias vezes, não trouxe nada. Sem moral, hein, Thiago? Ô, Cervantes, botava fé em você, hein? É complicado. Mas, Luana, eu vou instigar de novo. Fala alguma coisa boa aí, além da natureza. Tem cinema em Itanhaém, tem Bom Prato, tem shopping. O que tem em Itanhaém? Boa, Cícero, essa sua risada, viu? Não temos shopping. Temos um esqueleto de um shopping abandonado na entrada da cidade, onde tem o portal da cidade, que também está abandonado. Cinema a gente tem sim, tem um cinema ali próximo à Praia do Sonho. O que mais que ele perguntou? O que tem de bom? Olha, tem a Itanhaém Motos, que é uma loja minha. Mas de resto, tá difícil, viu? Tá complicado eu falar de Itanhaém. De verdade, eu tenho vergonha de falar que eu moro em Itanhaém. Sim, meu marido tá aqui do lado, tá falando. Olha, você tá me deixando assustado, viu? Que tem pessoas boas em Itanhaém. Pelo menos isso, né? E deixa eu falar uma coisa, Nelson. Eu passei em Itanhaém, eu já venho fazendo um raio-x das cidades, e quando às vezes pega, a gente é motorista de aplicativo, tá? Nós não somos políticos, estamos desenvolvendo essa conscientização política, mas a gente passa observando tudo. E aí, o que acontece? Eu percebi uma coisa em Itanhaém, que eu vi que é bem fomentado. O comércio de Itanhaém, ele de certa forma, tem bastante loja. Tem umas pracinhas, assim, que você vê uns eventos musicais, assim, em barzinhos, assim, coisas particulares. É uma cidade pitoresca, não é só criticar. A gente tem também lá, eu mesmo já fui algumas vezes para algumas casas que a gente aluga lá com relação à temporada,
E a gente é bem recebido na cidade. Mas é o que eu costumo dizer. Era, né? A infraestrutura... Agora não vai ser mais. Por quê? Depois desse programa, você não vai ser bem quisto lá. Vai ser pessoa não grata. Não, mas eu estou tentando ajudar eles lá, porque eu costumo dizer que é fácil calar a voz radioclubiana, que é a minha página. É só fazer o trabalho. Eu sou um tipo de pessoa que eu até tenho que fazer aqui. Tu lembra daquela moça do espectro autista, né? Eu acho que eu tenho autismo, gente, porque assim, quando vem um caso para mim que não consegue resolver, enquanto eu não resolvo aquilo, se eu tiver que fazer 300 vídeos da mesma situação, eu vou postar os 300 vídeos. E uma coisa que eu percebi é que político não gosta disso, e o Ministério Público atuante. O Ministério Público de Itaém, eu já vi que tem algumas coisas explicadas aí, inclusive, eu vou procurar depois fomentar lá com o pessoal de nosso grupo, para pegar um e-mail, receber denúncias do Ministério Público. Eu tenho aqui a prática constante de estar batendo na saúde do município através da promotora Marisol. Então, descobrir quem é a pessoa responsável pela parte de saúde, e aí a pessoa pegando o e-mail, aí eu vou começar a encaminhar daqui de Santos as denúncias baseado nos documentos que eu vejo que vocês publicam lá. Um rodo por R$600, eu queria marcar uma reunião com o Tiago Cervantes, que eu arrumo para ele a R$30. Mas é um rodo mágico, não precisa de ninguém, ele funciona sozinho. Não, mas aí a gente vai começar a fornecer para Itanhaém, a gente participar das licitações, porque pelo jeito aí o negócio aí é um absurdo, um absurdo. Então é isso, Nelson. Praia Grande, Itanhaém não é só essas coisas que a gente vê, coisa ruim. As partes lá que é a parte que você estava falando lá, indígena. Praia dos Sonhos, indígena. Essa área aí, dá para fomentar bastante turismo ali, né? Desde que faça um plano para ter segurança, porque as áreas são afastadas, né? Eu acho que depois que entrou ali para dentro do mato ali, tinha que andar com espingarda. Pode vir uma onça, pode vir um leopardo, pode vir um carrapato gigante devorador de sangue. Então já tinha que fazer que nem aquelas áreas rurais lá no Nordeste. Mas devolva aí, Nelson, a palavra. Não, nós estamos aqui... Para ficar mais divertido. Vai. Nós estamos aqui chegando quase nos finalmente com a Luana. Mas é tanta coisa, né, Luana, que você vê que os problemas são muito parecidos. Eu acho interessante isso, né? E se nós fôssemos fazer um apanhado histórico, né, a gente vê que isso não é de hoje, né? Mas eu tenho a sensação, posso estar errado, que a coisa está piorando muito, né? Eu não sei se hoje nós temos acesso à internet, nós temos acesso às informações, né? Então a coisa fica muito mais clara, né? E com essa rapidez de comunicação, a gente acaba descobrindo coisas que antes nós não ficávamos sabendo, né? Mas é triste ver os problemas que a população de Itaém enfrenta, sabendo que poderia ser diferente, sabendo que deve ser diferente. Então, Luana, nós vamos chegando aqui nos nossos finalmente, e eu vou passar a palavra para você deixar a sua mensagem. Aqui nós fazemos a Momento Xuxa. Se você quiser mandar beijo, abraço, você fica à vontade. O microfone é seu. Deixe o seu recado, por favor. Só gostaria de agradecer a participação, poder falar livremente, assim como eu já falo no Instagram. Dizer que eu não tenho rabo preso com ninguém aqui, nunca dependi da política. Gostaria de fazer parte para fazer a mudança mesmo, né? Para fazer diferente o que a gente vê de fora, o que não está legal, o que não funciona, né, desse jeito. Secretários que não têm técnica para estar lá, vereadores que não participam, que não correm atrás. Então, eu gostaria de fazer diferente. Uma pena não ter dado certo, mas a gente vai buscando aqui ajudar de outra forma, né? Concluindo que Itanhaém não tem só coisas ruins, são coisas boas também, o comércio e tal, apesar do comércio tá caidinho também, porque os aluguéis são excepcionais,
Que mais? O povo para trabalhar é difícil aqui. Então, gente, é assim, você vir como turista passear é maravilhoso. Itanhaém é top 10. Agora, você morar e depender das coisas da cidade, você tá lascado. Então é isso. Ah, é. Não, meu marido tá lembrando aqui tá falando aqui no meu ponto que o que acontece é que depois todo mundo joga beach tênis junto e acaba tudo em pizza. Então, é difícil. A gente fica sem rumo, sabe? Sem força, assim, pra brigar. Tem coisas que eu falo, ai, vou deixar pra lá. Aí depois eu falo, não, vou falar, vou fazer um vídeo, vou não sei o quê. Aí depois eu falo, meu, mas vai adiantar? Às vezes porque a gente fica nervosa, não sei vocês, mas eu fico nervosa. Eu vejo uma notícia ou alguém me manda alguma coisa aqui, principalmente a área da saúde, a área da educação, eu fico doida, doida. E a gente não pode dar nomes, a gente não pode falar quem é literalmente. E eu fico nervosa, né? Às vezes eu penso em desistir, mas por enquanto tô firme. E é isso, boa noite, agradeço vocês. Olha, Luana. Qualquer hora também eu vou gostar muito que vocês. Eu gostaria muito que vocês viessem no meu podcast. Vou até combinar isso aí com vocês. Mas é isso. Obrigada e obrigada. É só convidar. Com certeza. A única exigência que nós fazemos para participar de podcast é que tem que ter água e café. O resto a gente vai para qualquer lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente pensa em desistir, desanima, mas assim, eu já fui ameaçado de morte, eu já fui condenado a 1 ano de detenção por entregar uma quadrilha do programa Minha Casa Minha Vida e o condenado fui eu. Já pensei várias vezes em desistir, mas quando você olha para a educação, quando você olha para a saúde, quando você vai ser atendido numa UPA e você vê lá uma pessoa que está lá desde as 11 horas da manhã, sem um atendimento adequado, sem receber medicação, aí você fala, não dá para calar, não dá para deixar para lá. Então a gente continua lutando, né? E essa luta é cansativa, é árdua, mas compensa quando você consegue, de alguma maneira, ajudar alguém, mudar alguma coisa na educação, mudar alguma coisa na saúde. Né? Então, é isso que vai nos mantendo e nos dando força para continuar. Está aqui o Marcos Bittencourt de novo, falando para o Dé ir para lá e morar lá, já arrumou até uma casa para o Dé lá. Marcos Bittencourt, aeroporto abandonado, detergente santo, ó. R$6 um detergente. É santo esse detergente, junto com o rodo mágico. Tá parecendo aquelas propagandas da Fogueira Santa de Israel lá, que a água vem ungida, paga R$1.000. Detergente, né? Ungido. Olha, pastor, detergente ungido, o senhor já tinha visto? Lá em Itaém você encontra detergente ungido para lavar a praça por R$9.000. Então são R$9.000 para lavar a praça, R$6 o detergente, eles devem usar uns 300 litros. Vou dar uma de ratinho. Jesus! Gente, tá difícil. Teremos audiência pública do Conseg dia 8, às 18 horas, na Câmara Municipal pela primeira vez. Dia 8, eu vou ver aqui que dia cai dia 8, quem sabe a gente dá um pulo aí em Itaém, para ver em loco os problemas de Itaém. Né? Dé, deixa aí a sua mensagem, o seu recado. Depois eu só quero falar um pouquinho do mês de maio, que é um mês marcante aqui para nós, e também falar de alguns probleminhas aí em Santos. E assim, Santos quase não tem problema, né? Santos é uma cidade top aqui, também conhecida como Ilha da Fantasia, mas eu vou falar um pouquinho de Santos. O pastor colocou a Coca-Cola longe aqui para mim não tomar Coca-Cola. Dé, faz as suas considerações finais. Bom, fazendo aqui as considerações finais, eu queria agradecer aí a presença da Luana. Vou batizar ela na nossa rede de apoio como a Mulher Maravilha, porque teve coragem de expor as situações aqui. Você vai ser a precursora de um processo aí que a gente está tentando instalar em Itaém. Vou estar convidando, sem ser o próximo programa no outro, mais uma
uma pessoa lá do nosso grupo para estar falando a respeito dos problemas. Como o Nelson falou, caminhar por essa celeuma é muito difícil, mas quando a gente se une num movimento orquestrado, eu costumo dar o exemplo, o tubarão ele devora vários peixes dentro do oceano ali. Mas se um cardume de piranhas, tudo bem que um é de água salgada, outro de água doce, né? Mas se tivesse a propositura de esses seres se encontrar, um cardume de piranha devoraria um tubarão. Então, assim, a gente tem exemplos bíblicos como Golias e Davi. Davi matou um gigante com uma pedrada. Então, a gente não pode se colocar numa situação de defesa porque alguém está atacando. E eu sou da opinião que o meu direito eu corro atrás. Se o seu você não corre, esse é problema seu. Mas o meu eu corro atrás. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um trator. Eu estou com aquela máquina pesada com algumas toneladas, eu vou estender a mão para você e dizer, e aí, vamos comigo nessa carona? Tu sobe no trator que a gente vai passar por cima da lama. Agora, se você preferir ficar na frente do trator, nós vai passar por cima, tá? A gente vive aqui num país chamado Brasil, hipoteticamente dizem que a gente vive num estado de direito, não estamos na Venezuela, então, assim, as pessoas têm o direito de cobrar os prefeitos, eles mesmos com essa estrutura de tentar colocar a cultura do medo, receio, sei lá qual é a palavra agora que me fugiu, eles têm que entender que eles são agentes públicos. Esse tipo de coação, esse tipo de modus operandi, eles têm que serem combatidos com as instituições. Boletim de ocorrência. Você tocou num ponto que você falou que quando você fala a respeito de uma situação que aconteça na cidade, você não pode expor o nome. Pode sim. Ele é um agente público. Do momento que ele se colocou como agente público para exercer uma atividade que nada mais é que devolver em benefícios a questão da gente pagar imposto, ele pode ser exposto sim, mas você sempre tem que estar sinalizando o doutor Crivellari, que no caso é o secretário de saúde, o senhor prefeito, e dá o nome Tiago Cervante, o senhor comandante da GCM, Joãozinho do Boteco, eles são pessoas públicas. Gente, a autoridade que se incomodar com a exposição do nome dele para o bem ou para o mal, ele é um agente público. Ele tem que ser, sim, colocado na condição de explicação. E quando tem a situação igual para Grande, igual Itanhaém, igual aqui em Santos, a gente tem que expor para eles terem pelo menos receio, porque respeito eles não têm por nós, porque eles têm que entender que essa visão que eles tinham de colocar a situação que o grupo político que manda na cidade, na verdade, eles estão lá para ser nossos garçons. E quando eles fazem o trabalho deles bom, a gente tem que agradecer. A gente não tem que agradecer, na verdade, é obrigação deles. Quem é que coloca dinheiro no banco e vai lá no caixa eletrônico depois, quando precisa do dinheiro novamente, vai lá e agradece. Digita a senha, aperta lá OK, aí o caixa eletrônico te dá o dinheiro e você vai lá agradecer. Não tem que agradecer político. Político, eu costumo dizer aqui em Santos, quer ser meu político de estimação, eu já comprei uma corrente pesada já para entortar o pescoço, uma coleira, você vai andando na frente fazendo caquinha e eu vou recolhendo. Então, assim, queria agradecer mais uma vez a Luana Malagó. Ela tem lá um programa em Itanhaém, ela tem o arroba dela lá, Luana Malagó, sigam ela é bem atuante lá em Itanhaém, e assim, temos sim que desenvolver lideranças na cidade de Itanhaém. E esse grupo que foi fomentado lá, Luana, vai fazer a diferença, desde que a pessoa queira ter o intuito de resolver as situações e não querer ela.
tá? De antemão, eu dou uma boa noite aí e passo para o Nelson finalizar, porque o Nelson é o nosso poeta, que ele gosta de encerrar com os textos. Não, hoje não tem texto, mas não. você vai me decepcionar logo hoje não tem texto. Caramba! O Marcos Bittencourt passou, eu deixo algo que me ajudou contra uma adega no Guapurá. Foi através do Consegue, da presidência que chama Conceição. Marcos Bittencourt, Consegue tem atuação até no tapa-buraco aqui. Olha aí, meu amigo Walter. Lá o Consegue de Itaém tapa até buraco. Né? Bom, chegamos no mês de maio. O mês de maio tem algumas expectativas para nós. Dia das Mães. Mês em que nos foi prometido que as atas entrariam em funcionamento. As escolas seriam reformadas. Então, nós estamos na expectativa de que a escola Padre Leonardo Nunes, a escola Dr. Fernando Costa, aqui na Zona Noroeste, tenha início as obras de revitalização, né, a zeladoria. Então, nós ficamos nessa expectativa. E no mês de maio, se eu não estou enganado, que me corrija aqui, o pastor, comemoramos um ano. Isso, no dia 31 de maio de 2024, o pastor veio aqui com as suas palavras proféticas e disse: vocês vão ser entrevistados no programa. Viemos aqui, eu, Nelson Melchior, meu parceiro de bancada e de luta, pastor, que é o nosso mantenedor aqui, acreditou na proposta, e o outro pastor que é sócio dele, que é o pastor Cid. Então, a gente vai fazer um programa de um ano com as mesmas pessoas, e assim, que acabou o programa, ele falou: olha, inaugurei o Debater Pode e agora é com vocês, e já vamos para um ano. Então, vamos comemorar um ano de programa, brigando, reclamando, elogiando também, batendo palma, não na intensidade que nós gostaríamos, porque eu preferia bater palmas, elogiar mais do que criticamos, mas infelizmente temos muito a criticar essa atual gestão. Então, que esse mês de maio, que possamos comemorar o Dia das Mães, que possamos comemorar um ano de programa e que possamos receber como, entre aspas, presente, a reforma das nossas unidades municipais de ensino. Vou aqui deixar um recadinho para a vice-prefeita, nossa secretária de Educação, a reclamação de uma mãe que fala que o material escolar ainda não chegou em algumas unidades. Então, que o pessoal da prefeitura que nos acompanha aqui possa dar um retorno para nós, para sabermos o que está ocorrendo. Né? Então, assim, hoje nós tivemos o grato prazer de receber Luana Malagó, 44 anos, esteticista, política, candidata a vereadora, ainda não eleita, mas será. Já está aqui profetizando o pastor Leonardo. Estamos aqui trabalhando para isso. Estado Civil, casada com o Rafael, que não quis aparecer hoje, mas está ali. O ponto eletrônico, diretor da nossa Luana, né, um empresário. Tem 3 filhos, Nicolas, 26 anos, Ana Clara, 17 anos, Lorena, 9 anos, que são a razão de sua luta por um futuro melhor. A sua trajetória de vida. Luana sempre foi apaixonada por justiça social. Formou-se em estética, é vice-presidente do PL Mulher. Luana acredita no empoderamento das mulheres, na importância da participação feminina na política. Ela briga para promover igualdade de gênero e melhorar a vida das mulheres em sua cidade. Luana é conhecida por sua autenticidade, sua força. Ela é uma líder inspiradora que trabalha para criar um futuro melhor para as mulheres e famílias de sua cidade. A Luana, o nosso agradecimento. Contamos numa próxima oportunidade, você está aqui presencialmente com seu esposo para participar de mais um programa e que tenhamos melhores notícias sobre Itaém. E vamos participar do programa dela. Estaremos em Itaém em breve. Agradecer a Bia, a dona Patrícia, o pastor Leonardo, agradecer a você que nos acompanha, que participa. Lembrando que este programa é feito para você. Programa Debater Pode, que vai ao ar toda sexta-feira, falando sobre política, trazendo consciência política e falando de Santos e das cidades da Baixada Santista. A todos, o meu muito obrigado, fique com Deus e até semana que vem. Obrigado e boa noite, gente. Tchau, tchau, Luana. Tchau, obrigada.